Graça e paz, queridos. Como eu já expliquei para vocês, é uma gravação. A gente grava tanto o culto de domingo como de quarta-feira. Então vocês me viram de paletó e agora está só de camisa. Graças a Deus que o dia hoje, à noite, não está tão quente ainda, senão já estava todo banhado aqui. Mas vamos lá. Eu quero te convidar e fazer com que você convide a sua família para investir alguns minutos ouvindo e cantando a palavra do Senhor Deus. Passe esse link para mais uma pessoa aí, chame a sua família para sentar na sala e compartilhar de tudo aquilo que Deus vai falar aos nossos corações. Enquanto vai ser tocado o prelúdio, você vai orar ao Senhor Deus. Isso é um momento de você conversar com Deus, certo? Enquanto se toca o prelúdio, feche os seus olhos ou de olho aberto, converse com Deus, fale com Ele aquilo que tem tocado no teu coração, aquilo que está te incomodando, as tuas angústias, as tuas tristezas, as tuas alegrias, as tuas ansiedades. Coloca tudo na mão do Senhor Deus. Que Deus nos abençoe. Deus, nós te pedimos que o Teu Espírito Santo esteja sobre nossas casas, esteja nos orientando, esteja nos guiando, nos mostrando que o Senhor está no controle de tudo, nos fazendo descansar e confiar em Ti cada dia mais. Que o Teu amor, que a Tua paz esteja sobre o lado de cada um dos irmãos da nossa igreja, os que estão nos visitando, que cada um deles possa, Senhor, colocar os seus pedidos de oração nesse dia de hoje, para a gente estar junto, intercedendo uns pelos outros, se alegrando, chorando, e assim sendo o corpo que o Senhor deseja que nós sejamos. Fica com cada um de nós em nossa casa, dirija este culto, que tudo que aconteça aqui seja unicamente para a honra e glória do Teu nome. É isso que nós te pedimos em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Vou fazer uma leitura bíblica que diz, em 1 Pedro 4:7. E já está próximo o fim de todas as coisas. Portanto, sede sóbrio e vigiai em oração.
multidão subindo, ouço o coro angelical, todo o céu está se abrindo, e um bem-vindo sem igual, com o som de muitas águas, nós ouvimos ecoar, aleluia ao Cordeiro, nós chegamos para o Rei está voltando, o Rei está voltando, a bandeira está soando, o teu nome a chamar. O Rei está voltando, o Rei está voltando, aleluia, Ele com tuas mãos, com poder, vem me esconder, Senhor. Se o trovão e o mar sereno vem, sobre a tempestade eu voarei, sobre as águas tu também és Rei. Descansarei, pois sei que és A graça e a paz do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo
Nós vamos fazer uma leitura bíblica que se encontra em 1 João 2,28, que nos fala assim: E agora, filhinhos, permanecei nele, para que, quando ele se manifestar, tenhamos confiança e não sejamos confundidos por ele na sua vinda. Esse é um momento ímpar, um momento de gratidão ao Senhor, e que nós podemos agradecer por tudo que Ele fez nas nossas vidas. E você que está aí na sua casa, veja o chat da nossa igreja e peça o seu pedido de oração e agradeça também ao nosso Deus através do chat, que nós vamos em seguida orar por tudo aquilo que o Senhor tem feito nas nossas vidas. E assim vamos orar. Pai nosso que está nos céus, santificado seja o teu santo nome. Venha a nós o teu reino e seja feita a tua vontade, Deus. Senhor Jesus, Pai amado, Deus eterno, nós somos gratos, ó Deus, mesmo sendo imerecedor do teu amor, mas o Senhor nos ama, sem mesmo olhar pelos nossos pecados, pelos nossos erros. E Pai, obrigado, Deus, por aceitar o perdão, Deus. Tu nos perdoas porque Tu nos ama. E foi naquela cruz do Calvário, Deus, onde Tu entregaste o Teu único Filho para poder, Deus, nos salvar de toda uma lamaçal dos nossos pecados. Obrigado, Deus, pela luz do sol, pela chuva que cai. Obrigado, Deus, pelo alimento que Tu nos traz à nossa mesa. Obrigado, Deus, por tudo que Tu tens feito, Deus, através da Tua graça e bondade sobre as nossas vidas. Oh, meu Deus, como eu sou agradecido por todos os feitos que Tu tem feito em nossas vidas. Obrigado, Deus, eu tenho mais que Te agradecer. E diante do Teu altar, oh Deus, recebe a nossa adoração e a nossa oração. Que Tu possa escutar o nosso clamor. É no nome santo do Senhor Jesus que nós te oramos. Amém. Vamos cantar o hino de número 154, firme nas promessas do nosso cantor cristão. Obrigado por a sua luz, cada dia mais.
Amém, queridos? Eu sei que a gente está distante fisicamente, mas aproveite esse espaço que você tem. Comece a colocar seus pedidos agora aí no chat, na sala de bate-papo que tem aí no YouTube, para que a gente possa estar orando nesse exato momento, intercedendo por vocês. E a nossa oração e os pedidos que você colocar, tanto a intercessão pelo cestinho de orações que ainda tem aqui na igreja, pessoas que colocaram seus pedidos, como aqueles que vocês colocaram e estão colocando na sala de bate-papo agora, certo? Como também eu vou pedir para vocês estarem orando, continuar orando, na verdade. A gente fez um cadastro, Lídia falou domingo passado, no Fundo Brasil, e tem se cadastrado também na Visão Mundial. Se for aprovado, a gente consegue alguns recursos para ampliar e melhorar aquilo que a gente já vem fazendo aqui na igreja, tá certo? Nós devemos continuar orando. Devemos orar pelos enfermos que a gente tem, as pessoas que estão enfermas, acamadas da igreja. Tem a irmã Ribeiro, a irmã Gertrudes, o irmão Brito, a irmã Edna, Vonar, tantos outros irmãos, aqueles que vocês puderem lembrar, vocês mencionam na oração. E os pedidos que vocês têm colocado agora, que a gente vai orar nesse momento. Feche seus olhos, se não de olhos abertos também, mas eleve seu pensamento a Deus para a gente conversar com Ele. Pai, nós te agradecemos, ó Deus, porque Tu és bondoso demais. Nós não merecemos a Tua bondade, mas a Tua graça redentora continua sendo derramada sobre nossas vidas, Senhor. Nós colocamos os pedidos da cestinha de oração. Nós colocamos, ó Deus, também em Tuas mãos os enfermos da igreja, Senhor. A irmã Larissa que se recupera da cirurgia, a irmã Ribeiro, a irmã Gertrudes, a irmã Edna, o irmão Brito, tantos outros irmãos, ó Deus, que vêm sofrendo, ó Deus, com problemas de saúde. Que a Tua graça redentora esteja sobre a vida deles, que o conforto do Teu Espírito Santo também esteja em seus corações e que a cura seja ministrada em suas vidas, Senhor. Nós colocamos em Tuas mãos cada um dos pedidos que foram mencionados agora nessa sala de bate-papo, Senhor. Tu sabes como andam os Teus filhos, de que forma eles se encontram, quais são as suas necessidades. Quantos, ó Deus, estão pedindo, ó Deus, a oportunidade de voltar para o trabalho, Senhor. Quantos estão aflitos, ó Pai, sem saber como vão continuar mantendo, ó Deus, a provisão da sua casa. Aquieta o coração deles no nome do Senhor Jesus. Pai, age nesta nação, nesta humanidade. Nós clamamos, ó Pai, em nome do Senhor Jesus, que este mal seja cessado, ó Deus, que Tu tenha misericórdia deste povo, ó Pai, e nós continuaremos clamando, pedindo a Tua graça e a Tua misericórdia, até que Tu nos ouça e nos dê a resposta, Senhor. É assim que eu te oro, ó Deus. Escuta o clamor dos Teus filhos, atende às nossas orações. Nós te oramos assim em nome de Jesus. Submetemos os nossos quereres, a nossa vontade, a Tua vontade, em nome do Senhor Jesus. Amém. Hoje, queridos, quem vai trazer o estudo do livro de Lucas, capítulo 17, é o irmão Benício. Então agora você vai ficar com mais um capítulo do livro de Lucas. Que Deus nos abençoe. Amém, irmãos. Queremos saudar a todos com a graça e com a paz do nosso Senhor Jesus Cristo.
Está escrito no livro dos Números, capítulo 6, versos 24 até o 26. Que o Senhor te abençoe e te guarde, que o Senhor faça resplandecer o seu rosto sobre ti e te conceda graça. Com essa palavra, saudamos a todos em nome de Jesus. Queremos desejar a todos também uma boa noite e hoje iremos dar continuidade aos estudos promovidos pelo nosso pastor nos cultos de quarta-feira. E hoje iremos estudar o capítulo 18 do livro de Lucas e vamos primeiro abordar uma visão panorâmica e por fim os pormenores. Meu desejo é que Deus abençoe a todos e que o Espírito Santo possa clarear a nossa mente para que nós possamos trazer o máximo de informação desse capítulo e uma aplicação prática para as nossas vidas. Amém? Abram as suas Bíblias no capítulo 18 de Lucas e olhando de forma panorâmica, logo nós vamos perceber que existem alguns bloquinhos de textos com subtítulos, né? E se você prestar atenção do verso 1 até o 14, nós temos duas parábolas. Uma que é a da viúva persistente e a outra que é bem conhecida em nosso meio, é a do fariseu e a do publicano. Logo em seguida, nós temos dois acontecimentos, né? Jesus com uma criança ou com as crianças e Jesus e o jovem rico. No próximo bloco de texto, nós temos aqui a profecia a respeito da paixão de Cristo e, por fim, o milagre. Primeiramente, irmão, nós vamos ler alguns versos do capítulo 18. E eu quero ler junto com você. O primeiro verso do capítulo 18, que está escrito assim: Então, Jesus contou aos seus discípulos uma parábola para mostrar-lhes que eles deviam orar sempre e nunca desanimar. Essa é a primeira observação que eu quero fazer nesse primeiro bloco de texto, aconselhando aos irmãos a fazer igual a essa viúva, persistir sempre e nunca desanimar para orar. Essa é a primeira coisa que nós podemos aprender com essa parábola. O verso 6, ele diz o seguinte: E o Senhor continuou: Ouçam o que diz o juiz injusto. Interessante, né? Jesus chamando a atenção das pessoas para o que o juiz injusto diz nessa parábola. E o que é que ele diz? O que ele diz está no verso 4, na parte B, que diz assim: Embora eu não tema a Deus e nem me importe com os homens, essa viúva está me aborrecendo. Vou fazer justiça para que não venha mais me importunar. Então, meus queridos irmãos, se a viúva de tanto persistir para que esse juiz atendesse ao pedido dela, imagine nós que somos filhos de Deus e temos que orar e persistir assim como ela fez. Podemos aprender com ela a perseverança. E uma viúva, nessa época aqui, não é a mesma viúva nos tempos de hoje. A viúva em tempos passados, ela vivia desprovida de qualquer coisa. Era praticamente uma mulher abandonada à sua própria sorte. Mas aqui ela nos traz grande ensinamento. Ela nos traz o ensinamento de que devemos orar sempre e persistir. E ao ouvir Jesus dizendo que nós devemos dar atenção ao que o juiz diz, e ele disse que ele não teme a Deus nem aos homens, mas mesmo assim ele vai atender o pedido dela pela persistência, nós podemos aprender que com Deus é totalmente diferente, porque Deus não é o nosso juiz. Desde o momento em que nos convertemos, nós passamos a ser seu filho. E tem um verso muito interessante aqui que ele diz que Deus fará justiça depressa, né? É o verso 7. Ele diz assim: Acaso Deus não fará justiça aos seus escolhidos, que clamam a Ele dia e noite? Continuará fazendo-os a esperar? Eu digo a vocês
Ele lhes fará justiça depressa. Muitos de nós que estamos vivendo nessa situação, precisamos que Deus faça justiça depressa. E para isso temos que clamar e persistir em oração, sabendo que nós somos o seu Filho e que Ele nos atenderá. É o que está escrito aqui nessa primeira parábola. E assim a gente fecha esse bloco de entendimento. Passando aqui para a segunda parábola, ela é muito conhecida, muito pregada em nossos meios, em nossos púlpitos, nas TV, nos rádios, sobre o publicano e o fariseu. O ensinamento principal que ela traz para nós aqui é que nós devemos ser como o publicano e não como o fariseu. O fariseu, embora tenha feito muitas coisas agradáveis, como orar, jejuar, dar o dízimo, ele fazia isso de forma muito orgulhosa, diferente do publicano, que apenas orou batendo no peito, pedindo misericórdia. E esse aprendizado também pode ser praticado pela nossa igreja. Muitos de nós que ocupa alguma atividade dentro da igreja, como cantar, como tocar, como orar, como pregar, como dizimar, devemos aprender a fazer isso sem nenhum tipo de orgulho. E esse relacionamento que nós temos com Deus, onde nós oferecemos para Ele adoração, sacrifícios vivos, nossos louvores, também sabemos que iremos receber dele, não só bênçãos, como também graça e muitos milagres. Essa parábola do fariseu e do publicano praticamente traz somente esse ensinamento que nós devemos ser como um e não como o outro, embora o outro tenha feito muitas atitudes nobres, tá bom? O próximo bloquinho, que vem agora 2 acontecimentos, nós já vimos aqui 2 parábolas, agora vem 2 acontecimentos, onde Jesus pede para que os seus discípulos não impeçam de vir a ele as criancinhas. E está escrito aqui no verso 17 o seguinte: digo a verdade, quem não receber o reino de Deus como uma criança, nunca entrará nele. E muito se fala, o que é ser como uma criança. E eu aqui quero contar uma história que eu vi de uma propaganda de sorvete, Num outdoor tinha a seguinte imagem: tinha uma criança abraçada com a outra e todas as duas estavam com um sorvete na mão. E com a parte cortada do outro lado tinha 2 adultos e eles estavam de costa um para o outro, e tinha um dizer assim, embaixo do dizer, onde tinha a criança abraçada com a outra tomando um sorvete, estava escrito assim: eles acabaram de brigar faz 5 minutos. E no dizer do outro lado da propaganda tinha assim: eles ainda estão brigados há 17 anos. Então, quando Jesus manda a gente ir a Ele como as criancinhas, nós podemos saber que no entendimento de uma criança, no seu instinto, ela não tem pretensão. Ou se tem, passa rapidamente. Não é verdade? Então, quando Jesus pede para que você vá a Ele como uma criança, vá sem pretensão, sem a intenção de ser alguém como o publicano e o fariseu foram. O fariseu foi muito orgulhoso, já o publicano não. E para isso nós devemos orar e persistir, sabendo que Deus nos fará justiça. Próximo bloquinho de texto, também é muito conhecido, fala a respeito de Jesus e um jovem rico. E podemos encontrar aqui mais um orgulho. No verso 22 está escrito o seguinte: ao ouvir isso, disse Jesus: falta ainda uma coisa. Vende tudo que você possui e dê o dinheiro aos pobres, e você terá um tesouro no céu. Quem conhece bem essa história sabe que esse jovem rico chega para Jesus com uma pretensão. A pretensão dele é ganhar a vida eterna. E ele tinha no seu entendimento que ganhar a vida eterna é fazer coisas.
né? E não somente a receber através da graça do nosso Senhor Jesus Cristo. E aí, quando ele faz essa pergunta para Jesus, o que eu farei para herdar a vida eterna? Jesus diz para ele: observe os mandamentos. E ele, com muito orgulho, pergunta quais, e Jesus só fala 6, né? Não adulterarás, não matarás, não furtarás. E ele também, de uma maneira muito orgulhosa, diz assim: a todas essas coisas eu tenho observado desde pequeno. E eu me vejo muito aqui, irmãos. Me vejo não só eu, como também outros irmãos que estão ao nosso redor e que talvez ache que o que esteja fazendo é suficiente, com pretensão, com orgulho. E aqui Jesus ensina que sempre irá faltar alguma coisa para nós. E Jesus tocou num ponto em que ele estava falhando, que era justamente a partilha, né? Quanto de nós, irmãos, está faltando a partilha? Não propriamente de dinheiro, de bens, de terra, mas a partilha da palavra, a partilha da oração, a partilha da comunhão, a partilha do entendimento nas coisas sagradas. E para isso temos que orar, como a viúva orou persistentemente, pedindo a Deus o Espírito Santo, sabendo que Ele não é esse juiz iníquo, que não atende aos homens nem a Deus, mas como os filhos de Deus, Ele nos atenderá depressa. Basta nós começarmos a nos comportarmos como publicano e não como fariseu, tendo assim na presença dele o coração de uma criança. E como criança precisa crescer, esse jovem rico também precisou crescer. Ele precisou observar que Jesus não quer que nós façamos esforços de maneira a nos orgulharmos pelo ganho da salvação. E o próximo bloquinho de texto, ele é muito conhecido. Mas tem uma coisa aqui que me chamou a atenção quando eu estava na leitura, que está dizendo o seguinte, a gente vai ler do verso 31 ao 34. Como vocês muitos sabem, né? Essa aqui é a famosa Paixão de Cristo. Está escrito assim: Jesus chamou à parte os 12 e lhes disse: estamos subindo para Jerusalém, e tudo que está escrito pelos profetas acerca do Filho do Homem se cumprirá. Ele será entregue aos gentios, que zombarão dele e insultarão, cuspirão nele e açoitarão e o matarão. No terceiro dia ele ressuscitará. Agora observe o verso 34. Os discípulos não entenderam nada dessas coisas. O significado dessas palavras estava oculto e eles não sabiam o que Jesus estava falando. Eu, como professor de escola bíblica dominical, percebo que a situação dos discípulos não é muito diferente da nossa. Muitas vezes as coisas estão às claras, estão evidentes, e nós não conseguimos enxergar. E o que me incomoda aqui é eles não terem perguntado para Jesus o que aquilo significava. Talvez por algum medo, talvez porque o seu coração não queria se humilhar, ou coisa parecida. E dando continuidade ao texto, né, eu acho uma coisa muito interessante a gente fazer ligação em todas essas histórias. Você vai perceber que o fato deles não terem entendido, não estar enxergando o que Jesus, com suas próprias palavras, né, na carne lá, presente com eles, falou, em seguida vem a cura de um mendigo. E é interessante esse milagre, porque esse milagre não é por bens materiais, né? A gente vai ler aqui alguns versos, também é muito conhecida essa passagem em nosso livro. E o que me incomodou aqui é que, porque logo depois do texto vem essa história, quando dizem que os discípulos não entenderam, nem perguntavam a Jesus a respeito disso. Aí vem essa história do milagre. E aí eu tentei, de diversas formas, fazer alguma ligação, né, entre uma história e outra,
e graças a Deus o Espírito Santo abriu a minha mente e ele conseguiu me revelar, através das Escrituras Sagradas, o porquê essa história logo depois da Paixão de Cristo, dentro do texto de Lucas capítulo 18. Está escrito assim: ao aproximar-se Jesus de Jericó, um homem cego estava sentado à beira do caminho, pedindo esmola. Quando ouviu a multidão passando, ele perguntou o que estava acontecendo. Disse-lhe Jesus de Nazaré está passando. Ele se pôs a gritar: Jesus, tem misericórdia de mim. E os que iam adiante deles o repreendiam, para que ficasse quieto. Mas ele tinha vontade de gritar ainda mais, dizendo: Jesus, filho de Davi, tem misericórdia de mim. Jesus parou e ordenou que o homem fosse trazido. Quando ele chegou perto, Jesus perguntou-lhe: o que você quer que eu faça? Senhor, eu quero ver novamente. Jesus lhe disse: recupere a sua visão. A sua fé o curou. Imediatamente ele se recuperou da visão e seguia Jesus, glorificando a Deus dentre os homens. Meus queridos irmãos, muito interessante ele pedir para tornar a ver novamente. Isso quer dizer que antes eles enxergavam e por algum motivo ele perdeu essa visão e ele pediu para Jesus essa restauração da visão. E eu tentando conectar esse milagre com a situação em que os discípulos de Jesus viveram, eu entendi o seguinte: que nós precisamos abrir novamente o nosso entendimento. Os discípulos, eles não entenderam aquilo que é o miolo, aquilo que é o ato principal do cristianismo, que é a paixão de Cristo. E esse cego pediu para ver novamente. E eu acho que os discípulos deveriam pedir isso para Jesus: Senhor, explica-nos novamente, porque nós não estamos entendendo. E Jesus várias vezes falava: vocês ainda não entendem, vocês não entenderam, vocês não sabem o que está acontecendo. E aí, meus irmãos, é muito interessante a gente conectar todas essas ideias do capítulo 18. Nós vemos aqui uma pessoa que é a viúva, totalmente desprovida de todas as coisas, mas ela não deixou de orar e nem de persistir para poder alcançar aquilo que ela precisava. E ela pediu ao juiz iníquo. Nós estamos pedindo a Deus, então creia que Ele irá nos atender. Esse mendigo, ele pediu: Senhor, eu quero ver novamente. Mas antes Jesus perguntou para ele o que ele queria que Jesus fizesse. Será que nós estaríamos preparados se Jesus perguntasse para nós o que a gente quer que Ele faça conosco? Ou nós não saberíamos responder? Lembrando que para ser assim você tem que ser como uma criança, sem nenhuma pretensão. Embora fazendo atos nobres dentro do corpo de Cristo, assim como fez o fariseu, ele orava, ele jejuava, ele dava o dízimo, ele fazia muitas e muitas coisas. Mas tem o coração do publicano, que mesmo fazendo muitas e muitas coisas, reconheceu quem ele era e quem Deus era. Isso porque Deus lhe abriu o entendimento. E como criança, irmão, nós devemos ter em mente que iremos precisar crescer, né? E como o jovem rico foi falado por Jesus, ele disse: falta uma coisa. Então, por mais que nós sejamos maduros na fé, sempre vai faltar alguma coisa. É isso que Jesus disse para esse jovem rico, que também era orgulhoso, assim como o fariseu, que também era orgulhoso, assim como o juiz. Lembre-se, nós devemos ser como a viúva, nós devemos ser como uma criança e nós devemos ser como aquele mendigo que pediu o milagre da restauração da sua visão. E para finalizar, eu quero perguntar para vocês, como ato de reflexão, se você entende por que nós devemos ser
que nem essa viúva persistente. Eu quero saber também se você entende por que nós devemos ser como aquele publicano. Você entende também que nós devemos ser como criança? E você entende que sem Deus isso é impossível? Mas entenda, meus irmãos, assim como Deus atendeu o pedido do mendigo, Ele atendeu também o pedido do publicano e atendeu também o pedido da viúva. Que nós possamos ser como esses três e possamos tirar o máximo de proveito prático para as nossas vidas, observando cada história e fazendo ligação entre um acontecimento e outro. Meu desejo é que Deus abençoe a todos e que no nome de Jesus Ele venha te conceder paz e o desejo que está no teu coração. Amém. Bem, queridos, nós estamos chegando ao final. Espero que Deus tenha falado contigo no culto de hoje. Volto a reforçar para vocês os canais que a igreja tem, está à disposição: Facebook, Igreja Batista do Caçote, Instagram, Família BC, Secretaria da Igreja, esse número do WhatsApp. Eu quero reforçar, não é para ligar para esse número, é só para você passar mensagem de texto, tá certo? Canal do YouTube IB Connect, que é o que a gente está usando para a transmissão dos cultos da igreja. Eu gostaria que Paulo colocasse outro zap aí, por favor. Pronto, aqui. Esse zap aqui, preste bem atenção, anote. Você vai gravar vídeos na sexta-feira. Você vai fazer cultos domésticos, certo? E aí você vai gravar um vídeo nesse culto, no máximo 3 minutos, e vai enviar para esse zap aí, tá bom? Então grave os vídeos e envie para esse zap dos seus cultos domésticos, tá certo, querido? Vídeo de no máximo 3 minutos, aí você não vai ter dificuldade nenhuma. Eu quero repassar aqui a programação da igreja, por favor. Pronto. Nós vamos estar transmitindo os nossos cultos nas quartas-feiras, 19h30. Continua ainda nesse horário, são gravados. Quinta-feira, nós temos às 3 horas da tarde a transmissão do culto Jardim de Oração, e às 18 horas da tarde a distribuição da sopa. Tá certo? O trabalho da sopa inicia às 13 horas aqui. Se você tem interesse em nos ajudar, ser voluntário, você vai procurar o zap da secretaria. Bota aí o zap da secretaria, calma, por favor. Esse zap aqui. E você vai mandar uma mensagem de texto dizendo que quer se inscrever, ser voluntário para trabalhar na igreja. E a secretaria da igreja, ela vai entrar em contato com você. Volta para lá, calma, por favor. Sexta-feira, 19h30, a gente está, sempre que possível, colocando um vídeo nesse horário que está ligado a dicas de saúde. No sábado, às 19h30, você vai ter uma programação da juventude, jovens e adolescentes da igreja. Está sendo repaginada. Nos próximos dias aí, você vai ter uma novidade aí nas programações, tá? E o domingo, nós vamos estar transmitindo o culto noturno. E iniciando, nós vamos começar a nossa escola bíblica dominical ao vivo pelo YouTube às 3 horas da tarde, às 15 horas. 1 hora de escola bíblica dominical. É sala única, onde você pode interagir, você pode perguntar, você pode interagir a partir da sala do bate-papo, tá certo? Então divulgue essas programação, participe, comunique para outro, chame, vá na casa de alguém que você sabe que está com dificuldade de acessar o canal do YouTube da igreja, vá lá, ensine, deixe ativo.
para abençoar a vida. Vamos orar para a gente encerrar? Pai, eu te agradeço, Senhor, por tudo que foi realizado nesta noite, Senhor. Eu te peço que a tua graça, que a tua misericórdia continue derramada sobre o teu povo, Senhor. Tem misericórdia de nós, Senhor. Afasta de nós esta pandemia, Senhor, que tem assolado esta terra, Senhor. Guarda o teu povo e cuida. No nome do Senhor Jesus. Amém. Que Deus nos abençoe em nome do Senhor Jesus.